Antes de se tornar Baba Yaga, John Wick era um mercenário freelance buscando vingança pessoal. Quer saber mais das origens do John Wick? Que antes de voltar pro jogo teve que primeiro entrar no jogo e talvez de uma forma que você não esteja esperando? Se liga nessa história que vai trazer alguns personagens novos para a franquia, tiroteio, morte, um pouco da infância do John e muita ação. Vem comigo. Esse é o Rambo dessa década, John Wick, personagem de peso, bichão é violento, carismático, defensor dos animais, amigão da Luísa Mel, vivido nos cinemas pelo grande Neo, o escolhido de Matrix, e pra quem não tá lembrado, é aquele mano lá que faz o personagem Keanu Reeves na vida real. Sejam todos muito bem-vindos ao HQJ, por coincidência do destino, meu nome também é John, embora não tenha Wick no complemento, e a capa desse capítulo vem com o Baba Yaga dando aquela coça em alguém ali no chão, com a arma na mão, aquela carinha que ele tem de Malcolm, brucutu, sexy e fofo ao mesmo tempo. Galerinha, história lançada em 2017 com 5 volumes e o roteiro é de Greg Pak. E vai se passar antes do primeiro filme da franquia, contando um pouco aí, né, das origens do John Wick, antes mesmo de construir toda aquela sua fama e glória entre os assassinos. Se inscreve aí para ajudar no meu trabalho, deixa aquele like se tu curte histórias em quadrinhos e lembrando que as alterações de imagem, de fala, foi para preservar a obra original, fechado? E agora chega de enrolação e bora pra história. E nossa história começa dentro de um boteco em El Paso, Texas, onde já de cara vemos o Michael Cleito da Silva John Fernandes de Albuquerque Wick, ou para os mais próximos, o John Wick, pedindo uma tortinha para comer. E se liga, tem um mano com uma mulher alguns metros ali atrás dele trocando uma ideia, né, sobre um endereço misterioso lá e tal, e que eles poderiam resolver, seja lá o que for, né, hoje à noite. Não dá pra saber bem o que eles estavam planejando não, tá? Só que dá pra ver que o John tá bem interessado aí na conversa deles. Olhando de canto de olho, sabe? E o cara é mal encarado também, provoca o John ali e tal. O John tava no momento bom dele ali, né? De boa ali, momento zen, né? Comendo a tortinha dele com chá de frutas. Mas apesar da provocação, não rola nada não. O John fica na dele e o cara só vai embora depois. Quando já tá à noite, o John tá ali caminhando pela rua, procurando aquele endereço lá do bar, da conversa e tal. E quando ele encontra, ele se hospeda em um hotel bem em frente ao local. E rapaziada, vamos fazer uma pausa aqui e voltar 20 anos aí no relógio, porque lá em El Salzel, Baja, Califórnia, vemos pela primeira vez John ainda criança, pivete, olha que barato, ele ainda pirralho correndo porque roubou US$ 2.000 de um grupo chamado 3 Bill. Deve ser irmão e mafioso esses caras aí, né? O de chapéu se chama Buffalo, é meio que o líder aí, né? Oh, mas se liga, o John pulou por cima de uns carros ali, né? E atiram um lança-foguete nele. Você é doido, meu? Que é isso? Quer pegar os 2.000 ou torrar a grana, moleque? Cara, uma explosão ali no local, atinge as casas dos moradores, tal, mata uma galera. O John, por sorte, não é atingido. Mas aí os 3 Bill que gostaram, né, de toda essa destruição, aí começam a sentar o dedo nos moradores, cara. E é aí que o nosso herói acorda, naquele quartinho de hotel que a gente viu agora há pouco. É os traumas, né, filho? Nem noite de sono, mas é tranquilo. Mas vamos lá, naquele prédio ali em frente dele, o do endereço, lembra? Então, tá rolando uma movimentação. Aquele básico, com os mano armados e tal, sabe? Apontando arma pra um cara. E se liga quem é esse cara. É aquele mano que fica na recepção do Continental, velho. É tipo o Morfeu do universo do John Wick. Cara, o John pega um travesseiro, sai correndo pela janela em cima de uma viga ali e arregaça a janela do outro prédio. Rapaz, aqui o negócio volta pra aquela ação que a gente vê nos filmes. É tiro no pé, no ombro, quadríceps, joga arma na cara, joga travesseiro, dá golpe de karatê e no final tá quase todo mundo morto. E eu digo quase todo mundo porque sobraram dois marmanjos. Um é aquele cidadão que vimos mais cedo lá no bar, mexendo com o John, que vira um amor de pessoa quando vê que é o mesmo cara do bar que ele tava mexendo mais cedo. E o outro é um rapazinho chamado Peços. E é aqui que a gente descobre que o cara era justamente um dos caras que o John tava procurando, porque fazia parte daquele grupo lá dos 3 Bills. O Peço reconhece ele, né? Fala, pô, achava que você tava morto e tal, até porque era um lança-foguete, né? Mas ele fica mó feliz, cara, porque fala que vai ter a chance de matar o John. Ô, coitado. John nem dá ousadia, mete bala no cara, mais uma alma pro inferno, falta mais dois agora. O Buffalo, que vocês viram agora há pouco, e o outro Zé se chama Billy. Depois desse momento aí, meio que fica claro, né, que o John tá buscando vingança, né, por terem tentado matar ele e toda aquela galera lá que eles mataram quando ele era jovem. Aí olha só, o Morfeu, aquele porteiro, gente fina, né, agradece o John, né,
E é muito legal ver o diálogo deles, porque é igualzinho do filme. Quando eu lia, tipo, dava pra ouvir a voz deles, sabe? Uma barata. Senhor Wick está de volta nos negócios. Ah, isso foi pessoal. E os caras todo morto do lado, pô. Meu, é mó barato, meu. Diverti com essa conversa aqui. Mas voltando lá, você lembra que sobrou um cara vivo ainda? Um cara entre aspas, porque na verdade o John ele só matou mesmo o Pesos, que era o alvo dele. Toda a outra galera ali eu digo que ele matou, mas na verdade ele só tirou de combate, sabe? Deixou os caras feridos. Mas como essa galera tentou apagar o porteiro, ele mesmo deu um jeito de zerar os caras, olho por olho, né? Rola aqueles momentos que a gente já conhece, né? Fazer uma ligação para uma reserva para jantar, repassar aquelas famosas moedinhas douradas da Copa pra polícia. Que mundo do crime maluco, hein? Isso é muito doido. O Morfeu comenta ali, né, essa galera aí que o John tá procurando, né? O Billy e o Buffalo, são membros ali do Continental de El Paso. Então, tipo, os caras estão na vantagem, né? Já que o Continental oferece proteção, coisa que o John não tem. E aí vai uma curiosidade. Pela conversa, dá a entender que o John Wick já foi meio que membro ali do Continental. E de alguma forma foi expulso quando mais novo. Ou sei lá, deixou de usar o serviço por uma quebra de regra. Talvez foi por isso que ele foi preso. Pra quem não sabe, o John Wick já foi preso, tá? Essa história, ela começa depois que o John Wick sai da prisão. Ele saindo e como ele foi para lá, nada disso é mostrado no quadrinho. Eu descobri porque eu li a sinopse. Mas pela conversa ele já deve ter tido algum tipo de contato ali com o serviço do Continental quando ainda mais jovem. Só que agora ele já tá adulto, né? Mais responsável, lava as próprias cueca borrada. Então ele até fala que pode levar o John de volta pro Continental se ele seguir as regras. Pra dar aquela nivelada no jogo contra os 3 Bills, sabe? Agora atenção. Nesse momento, uma mulher chamada Carmen está falando no telefone com uma tal de Maria, falando que deu ruim o assalto e que Pessos está morto. Já vai juntando as peças aí. E a Maria só fala fica calma e me passa o nome que eu vou colocar na minha listinha aqui. Aí, cara, em algum lugar ali daquela cidade tá rolando uma festa daquelas de luxo, sabe? E essa tal de Maria anuncia pra geral ali a cabeça do John Wick. É, pai, vão tudo atrás do cara. Começando já o capítulo 2, temos essa capa maravilhosa do John em ação tomando bala à torta e à direita, com a mão ali na barriga, né, por conta de algum ferimento, provavelmente. E se bora logo pra história. Chegando ali no Continental, o porteiro vai apresentando lá o hotel pro John. Só que o que eu achei interessante é que enquanto o John vai escutando as regras, tipo aquela clássica, né? Sem negócios dentro do Continental, Sr. Wick. O John parece não conhecer 100% como a banda toca, então vai ver foi por isso mesmo que ele foi expulso antes. Talvez quebrou alguma regra por lá mesmo. Faltou aquele orientador, sabe? E no meio do passeio ali, quem aparece? A Maria. Aquela que anunciou a cabeça dele agora há pouco. Meu, vem, começa a elogiar o cara, fala que ouviu falar bem dele, mas que ele matou vários homens dela. E já tá todo mundo à volta olhando torto, fazendo aquele barulhinho com a arma pronto pra atirar, sabe? Tipo um estalinho, né? Tique, só que vários ao mesmo tempo. E o Morfeu já começa a relembrar ela e o John ali das regras do Continental, porque tava quase dando ruim. E ele relembra também uma outra regra super importante, principalmente para ele mesmo, que é proibido qualquer ataque a funcionários do Continental. E aí ele pergunta se o Pesos ainda trabalhava para Maria. E aí a resposta da víbora traiçoeira inseto do mal é: ai, mil perdões, meu amor. Ele agiu por conta própria, eu não sabia de nada. Ah, toma aqui umas moedinhas de ouro, toma pra você tomar um caldo de cana mais tarde. E obrigado ao seu amigo bonitão aqui, ó, pela ajuda. O senhor está precisando de trabalho, senhor Wick? Eu gostaria muito de conversar a respeito. Tem uma vaga disponível. Fique esperto, malandro. Essa mina vai passar um estilete nos ovos, cara. Mano, o John fica na dele, fala que é freelance, tá só de passagem. Fala daquele jeitão do filme, sabe? Peços era um assunto pessoal. Ele até fala que se ela quisesse agradecer ele pra não deixar espalhar que Peços estava morto, mas sim que ele só tinha se ferido. Guarda essa informação, vai ser importante daqui a pouco. Rapaz, a conversa tem aquele clima calmo do filme, sabe? E termina com a Maria saindo e o John avisando que vai acabar revendo alguns deles depois. Claramente se referindo ao Buffalo e o Billy, né? Que eram membros, mas também dando aquela alfinetada em quem mais tentar desafiar o homem. Ali pela rua, o John tá olhando o celular do Peços. Quando ele matou o cara, acabou pegando o celular. Aí o Buffalo manda mensagem pro Peços falando que ficou sabendo que ele tinha sido baleado. Lembra agora há pouco aquela informação que eu pedi pra vocês guardarem? Olha aí como o John conseguiu atrair os caras jogando a sementinha lá com a Maria. Galera, outro fato importante. Quando o John vê a mensagem do Buffalo, rola outro flashback aqui de 20 anos atrás. Depois daquele foguete que lançaram no John, o Buffalo foi o cara que ordenou matarem todos os sobreviventes da explosão, para evitar, né, de serem reconhecidos. Os caras simplesmente assassinaram todos ali.
Bom, mas enfim, né? O John, ele troca umas mensagens ali com o Buffalo como se fosse o Pesos, falando que estava bem, avisando que quem fez isso com ele era o John Wick, o garoto do México e tal, tinha sobrevivido, não sei o quê. Só que ele fala que quem contratou o John pra matar ele foi o Billy, aquele outro cara do grupo dos 3 Bill, lembra? E aí ele fala, pô, toma cuidado, meu, esse John, ele deve ir atrás de você. E aí, meu, depois ele manda mensagem pro Billy, né, se passando pelo peso, falando a mesma coisa, dizendo que o Buffalo foi quem contratou o John. Meu, ele tá jogando os caras um contra o outro, o bicho é muito absurdo. E os dois não estão juntos, eles estão em locais diferentes. Aí eles decidem encontrar o John Wick, né, cada um com seu grupo de mafiosos pra matar ele. E enquanto isso, o John tá tranquilaço, vivendo a vida dele e tal, indo no mercado, sei o quê. Meu, mas olha isso, olha só pra isso aqui. Os dois grupos de mafiosos acabam se trombando, né? Aí aponta a mão pro outro, tal, ameaça, não sei o que e tal. Só que os dois estavam procurando o John. Aí o grupo do Buffalo liga pra ele, né, pra avisar que eles se encontraram e tava os dois grupos ali procurando o John. Nem o Buffalo nem o Billy estavam junto deles ali, tá? Mas eles estavam próximos. Aí o Buffalo liga pro Billy, né? E ele fala: pô, mas você também tá procurando o Wick? O Pesos disse que você queria me matar? E aí o outro fala: não, pô, você que queria me matar. Cara, é engraçado essa parte. Aí que o Buffalo se toca, né? Que eles foram enganados. Ele fala: meu, manda todo mundo baixar a arma agora. A gente precisa se unir força, meu. Só que agora já era tarde. Agora já era tarde, porque bem ali em cima dos caras, o John tava observando tudo. Com uma bomba, uma granada, lança-foguete, estilete, uma ponto .50? Não. Com uma incrível lata de comida de gato. Ele taca na cabeça de um dos animais ali que acaba disparando sem querer e os caras abrem fogo um no outro. Gênio, cara. Gênio, velho. Que é isso? Começam a se matar ali, acertam um bagulho de gás, faz uma mini explosão. E a essa altura o Billy e o Buffalo já estão no meio da confusão ali, tentando se matar também. Até que o John aparece em cima de um capô de um carro. Aí quando a galera vê ele que cai a ficha e todo mundo se junta pra ir pra cima dele. Mas pô, John, sacanagem. Deveria ter deixado os caras se matar mais um pouquinho, né? E pô, meu, uma lata? Você não tinha coisa melhor pra usar não, John? Cara, aqui sem segredo, é open bar de bala. John saltando pelos carros, batendo em vagabundo. Tem até uma hora ali que o John abre a porta de um carro e fecha na cabeça do meliante. Imagina essa cena. Depois dessa cena aí, o Billy e o Buffalo até trancam a rosquinha e saem correndo dali com medo, né? E esse capítulo finaliza com o John caminhando atrás deles, com um pé de cabra na mão, a pistola na outra, enquanto tudo pega fogo atrás dele. E ele com aquela pose de Vin Diesel com cabelo. O cara é brabo, hein, meu? E tá só começando. Já deixa o like aí se curtiu o vídeo e se inscreve pra não perder assim que sair o próximo capítulo aqui no canal. Porque vai rolar mais tiroteio e muita, mas muita morte nessa perseguição aí do Billy e do Buffalo. Além da introdução de uma personagem de peso nesse universo que eu vou te dizer que vai dar muito trabalho para o senhor Wick. Aproveite as playlists que vão aparecer aí na tela para dar aquela maratonada, me segue lá no Insta depois, John_HQJ, e se quiser ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Um grande abraço a todos vocês e tchau!